Guia de produção audiovisual dirigida por pessoas surdas. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Realização Inclusive Cultura, parceria Rodô Audiovisual. O Vento, por Nádia Pinheiro. Os ventos sopram com força. Movem as folhas. As árvores dançam, assim como minhas mãos, que contam histórias em sinais. Cada gesto, um sopro de vida. Cada expressão, um eco do coração. Os ventos carregam meus sinais, levando palavras para além do horizonte. Onde ouvidos não são necessários, apenas olhos atentos, que leem o vento. O poema O Vento, da poetisa e linguista Nádia Pinheiro, foi escolhido para iniciar esse texto, dedicado e construído precipuamente por uma pessoa surda, Beatriz Campos Cruz, na qualidade de linguagem que evoca reflexão, não apenas pelo que é dito, mas sobretudo pelo que é aludido, ventilado. Por isso, selecioná-lo é um indicativo de que nossa intenção é reverberar toda a potência deste guia de produção audiovisual dirigida por pessoas surdas. Dito isso, o vento ilustra como a poesia em libras pode ser rica e expressiva, utilizando-se de elementos visuais e cinéticos da língua de sinais para criar uma experiência poética única para a comunidade surda, mas que não inicia e para nela, pois é a força coletiva e empática que possibilita a ampliação de direitos e um contexto equitativo, em que os vulneráveis ascendem e todos têm o seu devido lugar de expressão. Introdução. A produção audiovisual tem um papel crucial na disseminação de informações, de cultura e de entretenimento. No entanto, a acessibilidade nesse contexto de produção para a comunidade surda, bem como feita e dirigida por essa comunidade, ainda enfrenta grandes desafios. Este guia, desse modo, tem a finalidade de preencher essa lacuna, fornecendo diretrizes práticas e teóricas para a criação de conteúdos audiovisuais por e para pessoas surdas. A inclusão e a acessibilidade não são apenas direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, mas também são elementos essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Em afinidade, vê-se a comunidade surda frequentemente subrepresentada na mídia, ainda que possua uma rica cultura e uma linguagem próprias que merecem ser valorizadas e representadas de forma adequada. Como efeito dessa situacionalidade, este guia é um projeto interventivo que visa capacitar profissionais e amadores a produzir conteúdos audiovisuais que respeitem e celebrem a diversidade linguística e cultural das pessoas surdas. Ao seguir as orientações aqui apresentadas, espera-se não apenas melhorar a qualidade e acessibilidade das produções audiovisuais, mas também promover um maior entendimento e respeito pelas particularidades da comunidade surda. Por isso, convidamos você a embarcar nessa jornada de aprendizado e de transformação, na intenção de contribuir para um futuro no qual todas as formas de linguagem, audíveis ou não, possam ser plenamente vistas, ouvidas e apreciadas. Para tanto, desenvolvemos uma estrutura didática, teórica e prática para o guia de produção audiovisual dirigida por pessoas surdas, que segue a amostragem das melhores práticas em sede, para acolher e desenvolver as competências e as habilidades de pessoas surdas, contextualização da história e da atual prática social das pessoas surdas em relação à produção audiovisual, a construção de uma estética audiovisual acessível à comunidade surda, a produção acessível de produtos audiovisuais por pessoas surdas e, por fim, a apresentação das considerações finais, como forma de trazer reflexões acerca da iniciativa, assim como avultar futuras possibilidades na construção de contextos mais acessíveis à comunidade surda. Interações inclusivas. A acessibilidade é um dos processos importantes e conjunturais da inclusão, por isso que estabelecer uma relação responsável e recíproca de comunicação dentro de um ambiente de trabalho ou estudo possibilita o ajustamento dos integrantes do grupo, independentemente das condições de cada participante.
Diante disso, nosso foco é promover a inclusão em suas diversas formas de apresentação. Logo, o título desse capítulo, Interações Inclusivas em SET, corrobora o objetivo das práticas ou ações cabíveis neste contexto de produção audiovisual. Dessa forma, este capítulo destina-se a práticas corriqueiras em SET audiovisual voltadas à inclusão assertiva de pessoas surdas. Nessa intenção, listamos 15 passos basilares, mas veementemente aconselhados para que o processo de adaptação e desenvolvimento das competências e das habilidades em produção audiovisual das pessoas surdas seja humanizado e profissionalmente empático. 1. Respeite o tempo de sinalização. Enquanto uma pessoa surda estiver sinalizando, usando a língua de sinais para se comunicar, aguarde, assim como o intérprete, terminar sem interrupção. À esquerda, ilustração de 3 pessoas. Um homem com a blusa escrito ouvinte fala ignorando 2 pessoas. Ao fundo, uma mulher surda sinaliza com um homem intérprete de Libras. Os dois estão sendo interrompidos e olham confusos para o ouvinte. À direita, no segundo quadro, o homem ouvinte olha para a mulher surda sinalizando, enquanto o intérprete de Libras oraliza. 2. Produza a versão do roteiro em Libras. Nem todas as pessoas surdas têm a língua portuguesa fluente. Por isso, é essencial ter uma versão do roteiro em vídeo traduzido para a língua de sinais. À esquerda, ilustração de homem em pé, com expressão nervosa olhando o roteiro impresso escrito em português. À direita, no segundo quadro, o homem em pé sorrindo olhando um tablet onde tem um vídeo. 3. Acate as ordens no set. Ação, corta. A equipe pode pensar em gestos e estratégias que identifiquem as ordens no set. Em caso de uma produção com a equipe totalmente surda, ou ficar atenta à entrada e à saída de sinal oralizado pelos intérpretes do diretor surdo sinalizante. À esquerda, ilustração de 2 homens. Um homem está operando uma câmera em tripé de costas para o segundo. O segundo homem, com expressão brava, grita com o primeiro. À direita, no segundo quadro, o homem raivoso segura em sua mão um controle e aperta um botão que ativa a vibração no relógio do operador de câmera. O operador se vira fazendo contato visual. 4. Evite creepface. Se há um personagem surdo no roteiro, contrate um ator surdo para o papel. Esse imperativo diminui os riscos de mimetismo e contribui para a empregabilidade e representatividade de pessoas com deficiência. À esquerda, um homem em frente à câmera usando uma blusa em que se lê ouvinte, está nervoso e sinaliza em Libras. À direita, no segundo quadro, um homem em frente à câmera sinaliza em Libras sorridente. 5. Ofereça som acompanhado por ouvinte. Se o diretor for surdo, faça necessário o acompanhamento do design, da captação e da edição de som por ouvinte, pessoa que não tem deficiência auditiva. Ilustração de um homem ou mulher lado a lado em pé sorridentes. O homem está com fone de ouvido e vara de microfone. A mulher olha para ele. 6. Contrate intérprete na equipe. Dentro da equipe deverá ter profissionais de tradução e de interpretação da língua de sinais com conhecimento de vocabulário na área cinematográfica. Ilustração de 2 homens frente a frente. O homem à esquerda sinaliza em Libras apontando para um tripé de luz. O outro homem segura uma câmera e olha o primeiro com expressão encantada. 7. Oportunize legendas descritivas especializadas. O produto deverá ser legendado com as especificações necessárias para pessoas com deficiência auditiva por profissional capacitado na área. Ilustração de pessoa de costas sentada à frente de um computador editando um filme. 8. Faça documentações de set inclusivas. Todas as documentações, como ordem do dia, ata de reunião, roteiro, devem ser traduzidas para Libras para que a equipe surda sinalizante possa acessar. À esquerda, ilustração de homem em pé com expressão de dúvida olhando um quadro escrito. À direita, no segundo quadro, o homem segura um tablet assistindo o vídeo de reunião à frente de um quadro escrito e sorri. 9. Inclua storyboard. É uma ferramenta muito útil para os surdos da equipe compreenderem de forma visual os planos, a estética e a narrativa do filme. Ilustração de mulher em pé sorrindo olhando um quadro com diversas ilustrações de storyboard. 10. Oriente a equipe surda sobre a percepção sonora no set.
É importante alertar o grupo surdo sobre ruídos no set, pois a compreensão dos sons e dos ruídos é diferente, o que pode fazê-los não notar que estão interferindo na captação do som. À esquerda, um está sentado comendo pipoca e tomando suco, virado de costas para os outros dois. Eles estão com equipamento de gravação de áudio, fones de ouvido e microfone, e fazem careta incomodados com o barulho emitido. 11. Tenha paciência e maximize tempo de gravação. Os comandos e a comunicação no set devem ser compreendidos por toda a equipe. Os intérpretes vão mediar a comunicação, em libras para os surdos sinalizantes e oralizada para surdos que fazem leitura labial para ouvintes, fazendo com que o tempo seja um pouco mais lento. Por isso, tenha paciência, espere o seu momento e não fale antes do técnico da interpretação. À esquerda, ilustração de equipe com 5 pessoas em pé. 3 oralizam simultaneamente, enquanto uma está confuso olhando para o intérprete de Libras, que se encontra atordoado. À direita, no segundo quadro, a equipe espera um intérprete sinalizar para a mulher. Todos estão sorrindo. 12. Acompanhe os atores. É ideal que cada ator surdo sinalizante tenha um intérprete particular para que ele se comunique com a equipe sem quaisquer barreiras. Contudo, em projetos de baixo orçamento, é indicado um intérprete a cada 3 pessoas surdas. Ilustração de 4 pessoas em pé sinalizando de forma sorridente. Elas formam 2 duplas. Cada dupla conta com um intérprete de Libras e uma pessoa surda. 13. Fale diretamente com o surdo, não com o intérprete. Quando um ouvinte quer conversar com um surdo por meio de interpretação-tradução, é essencial que ele olhe para o surdo, não para o intérprete. À esquerda, ilustração de 3 homens. Um é intérprete de Libras, um é ouvinte e um é surdo. O intérprete e o ouvinte conversam oralizando, enquanto o homem surdo é excluído e está com a expressão confusa. À direita, no segundo quadro, o homem ouvinte se direciona ao surdo enquanto o intérprete de Libras oraliza. Os 3 estão sorridentes. 14. Elimine termos capacitistas. Não use termos preconceituosos. Eduque a si e a sua equipe para que sejam usados os termos corretos e adequados ao contexto do set em relação às pessoas com deficiência. À esquerda, ilustração de 4 pessoas em pé. 2 delas conversam e riem de forma escandalosa, enquanto as outras 2 sérias percebem o comportamento das primeiras. À direita, no segundo quadro, as 4 pessoas riem e se abraçam. 15. Certifique-se que a Libras não foi interrompida. Atente-se ao tempo de montagem e de corte de cena, de forma condizente ao tempo da Libras, pois, se houver corte antes da finalização dos movimentos, o diálogo estará incompleto. Ilustração de homem sentado à frente do computador editando filme. 2 quadros são ampliados. Um deles corta a visualização das mãos, enquanto o outro permite clareza da sinalização em Libras. 2. Contexto de produção audiovisual para e por pessoas surdas. Este capítulo tem como objetivo explorar o contexto da produção audiovisual voltada para pessoas surdas, destacando a importância da inclusão desses profissionais em todas as etapas do processo criativo. A partir de uma análise detalhada das necessidades e dos desafios enfrentados por produtores e produtoras surdos e surdas, discutiremos como tornar o set de filmagem mais acessível e produtivo. Serão apresentadas dessa forma estratégias para melhorar a comunicação entre surdos e surdas e ouvintes, visando a criação de obras verdadeiramente inclusivas, desde o roteiro até a exibição final. Abordaremos também dados estatísticos que revelam a subrepresentação das pessoas com deficiência auditiva no mercado de trabalho e na educação formal. A análise incluirá a barreira de comunicação, bem como os preconceitos e a falta de recursos de acessibilidade em editais governamentais e plataformas de streaming. A partir desse panorama, propomos soluções práticas para fomentar a participação ativa de pessoas surdas na produção audiovisual, contribuindo para um ambiente de trabalho mais inclusivo e equitativo.
Dados estatísticos da Organização Mundial da Saúde, OMS, comprovam que, no mundo, quase 2,5 bilhões de pessoas têm deficiência auditiva, OMS 2021, sendo cerca de 17 milhões desses brasileiros e brasileiras, IBGE 2019. Contudo, quantas produções encabeçadas por pessoas com deficiência auditiva existem e quantas circulam pelo mercado audiovisual? Infelizmente, poucas. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2019, aponta que a taxa de participação das pessoas com deficiência auditiva no mercado de trabalho era de 28%, menos da metade do percentual de pessoas sem deficiência, corroborado pelo número 66,3%. Em todos os níveis da educação formal, pessoas com deficiência, PCD, são minoria e raramente conseguem acessar seus direitos de forma plena nesse ambiente. Chegando aos dados do Distrito Federal, onde nossa pesquisa foi realizada, temos pesquisas realizadas pela Codeplan 2018/2020, dentre dados achados nessa publicação. Imbuído no grupo de indivíduos com idade superior a 25 anos que apresentavam alguma deficiência, 10,3% eram analfabetos e analfabetas, enquanto 33,6% tinham ensino fundamental incompleto. Em contraste, essas proporções eram de 2,6% e 17,9%, respectivamente, para aqueles e aquelas sem deficiência. A porcentagem de pessoas com ensino superior era consideravelmente mais elevada entre os indivíduos sem deficiência, 33,8% contra 18,7%. No caso de PCDs, haja vista que esses possuem 33% menor de chance de estarem empregadas, segundo pesquisa aludida. Além disso, a maior parte dos trabalhadores formais com deficiência morava em regiões administrativas de média e baixa renda, 47,2%, sendo suas rendas menores em relação às pessoas sem deficiências. Ao analisarmos esses dados, temos um panorama que ajuda a compreender as dificuldades que as pessoas com deficiência têm para alcançar os espaços acadêmicos para a formação em audiovisual, como os cursos de comunicação social e, em consequência, sobretudo, a inserção no mercado de trabalho. Outro fator de afastamento é que nem mesmo os editais governamentais para fomento à cultura contam com recursos de acessibilidade, como tradução em libras e linguagem simplificada, para pessoas com deficiência, dificultando ainda mais o acesso. A pesquisadora deste guia, em 2024, fez uma investigação em relação ao número de inscrições de pessoas com deficiência no edital público de audiovisual, edital número 21 de 2023 da Lei Paulo Gustavo. Somando as vagas disponibilizadas em todas as linhas de apoio, aproximadamente 8,77% delas foram reservadas para as pessoas com deficiência, totalizando a inclusão de 10 projetos, sendo que 11 das 17 linhas de apoio governamental não contaram com cotas para esse público. No total, foram 21 pessoas com deficiência no Distrito Federal inscritas, aproximadamente 2,85% das inscrições, para a reserva de vagas, visto que apenas 7 foram classificadas no resultado final de mérito, publicado em março de 2024. Entre os critérios de avaliação e de pontuação do edital audiovisual da Lei Paulo Gustavo estava a contratação e inclusão de PCD para atuar na produção e execução do projeto, Brasil 2024, página 1, discorrido no item D que a mera presença de PCD na ficha técnica não garante a pontuação máxima. A pontuação é atribuída com base na análise do mérito cultural, tanto individual quanto comparativa, da relevância da participação de pessoas com deficiência na produção e execução do projeto. Brasil, 2024, página 1. Os inscritos poderiam ter como máxima pontuação 4 e, se não cumprissem o estipulado, seriam desclassificados. No entanto, na publicação do resultado final de mérito cultural, sem cabimento de recurso contra a pontuação, o item 5 anulou esse critério. A classificação considerou a definição da CSEC-DF no exercício da autotutela administrativa, visando o tratamento equânime entre os concorrentes, de invalidar os critérios de avaliação e pontuação D e E do anexo 3 do edital, com a extensão da pontuação prevista para os itens a todas as propostas inscritas e admitidas. Brasil 2024, página 1.
Então, se esse item fosse considerado efetivamente, os inscritos que seriam desclassificados ou que não almejavam a verdadeira inclusão ao serem contratados como pessoas com deficiência em funções representativas para seus projetos, receberam também a pontuação máxima do item que for anulado. Logo, quem buscou cumprir o critério desde o primeiro momento e atingiu a pontuação máxima do item continuou com a mesma nota. O acesso a outras formas de se aprofundar no audiovisual também é limitado para os surdos, já que muitas obras nacionais, até mesmo em plataformas de streaming, não contam com recursos de acessibilidade. Mesmo que vejamos pela perspectiva de lazer, o público com deficiência auditiva não consegue acessar filmes nacionais. Como se observa em plataformas brasileiras, a exemplo a Globoplay, que conta com 94,7% dos filmes e séries brasileiras sem legendas descritivas em sua língua nativa, português, ABED 2021. Assim, com falta de referências, com dificuldades no ensino e com capacitismo, mesmo com interesse assíduo na arte e na cultura, podemos compreender como as pessoas com deficiência desistem de se aproximar do audiovisual, sobretudo se inserirem profissionalmente. A partir desse quadro, pensamos em como podemos contribuir para discutir e melhorar o acesso aos espaços de produção. Guia de Produção Audiovisual dirigida por pessoas surdas foi elaborado por Beatriz Campos Cruz, pesquisadora surda oralizada, produtora cultural, ativista por acessibilidade e estudante de graduação em cinema e em mídias digitais. Érico Monerá, orientador de pesquisa, realizador, mestre em educação, professor universitário e pesquisador da área de audiovisual e educação. E Lohane Lima, assistente de pesquisa surda, sinalizante, amante do cinema e atriz amadora. A pesquisa surgiu como fruto de uma inquietação da pesquisadora Beatriz, que via dois polos no processo de produção audiovisual, o de pessoas surdas e o de pessoas ouvintes. Ela, enquanto surda oralizada, se encontrou em ambos os grupos, respectivamente, o segundo mais favorecido socialmente que o primeiro. Assim, começaram suas tentativas de unir ouvintes e surdos em sets de filmagem, e nesses momentos foram encontradas barreiras de comunicação e falta de consciência de um grupo sobre outro, em relação ao trabalho no audiovisual. Antes do contato com entrevistados e entrevistadas, foi feita uma revisão bibliográfica em 4 sites de trabalhos acadêmicos. ERIC, Google Acadêmico Escolar, Cielo e Periódico CAPES. Em português, as palavras-chave pesquisadas foram audiovisual, surdez, cinema, surdo e produção. Em inglês, deaf, movie, audiovisual, production, producer. A plataforma com pesquisa em inglês, ERIC, contou com 395 resultados, sendo 7 deles relacionados ao tema deste guia. Destrinchando esse número, as buscas foram em Deaf Movie, 8 resultados, sendo 2 relacionados. Deaf Audiovisual, 64 resultados, sendo 2 relacionados. Deaf Audiovisual, 23 resultados, nenhum relacionado. Deaf Producer, 13 resultados, 2 relacionados. Deaf Production, 253 resultados. Audiovisual by Deaf, 34 resultados, 1 relacionado. Já na plataforma brasileira Cielo, foram 222 resultados e apenas 1 relacionado a filmes produzidos por e para surdos. As palavras-chave buscadas foram audiovisual surdez, 2 resultados, 1 relacionado. Audiovisual surdo, 2 resultados, 2 relacionados. Cinema surdo, 100 resultados. Produção audiovisual, 99 resultados com filtro brasileiro.
186 resultados sem filtro. Em produção surdez, 100 resultados com filtro brasileiro, 32 resultados sem filtro. Pelo Google Scholar, foram 201.300 resultados e 8 relacionados nas primeiras páginas de pesquisa. Buscamos audiovisual surdez, aproximadamente 15.300 resultados. Dois relacionados nas 6 primeiras páginas. Surdo cinema, aproximadamente 22.900, 6 relacionados na primeira página. Audiovisual surdo, aproximadamente 15.400 resultados. Produção surdez, aproximadamente 58.100 resultados. E produção audiovisual, aproximadamente 89.600 resultados. No periódico CAPES brasileiro, obtivemos 1.922 resultados e 10 relacionados. As buscas foram em audiovisual surdez, 7 resultados. Audiovisual surdo, 71 resultados, 6 relacionados. Surdo cinema, 19 resultados, 4 relacionados. Produção surdez, 160 resultados. E produção audiovisual, 1.665 resultados. Na pesquisa foram entrevistadas 16 pessoas surdas, profissionais do audiovisual e interessadas em participar do mercado de trabalho nessa área. 9 entrevistados são residentes do Distrito Federal e 7 de outras regiões do Brasil. Dentre elas, poucas são especializadas em uma só área, oscilando entre várias especialidades, dependendo das oportunidades que surgirem. Desse montante, 14 entrevistados responderam em Libras, sendo que 2 deles oralizaram junto, e 2 entrevistados apenas oralizaram. Foram feitas 12 perguntas semi-estruturadas sobre as experiências individuais de cada surdo durante produções audiovisuais. Percebemos em nossas entrevistas que as pessoas com deficiências enfrentam muitos obstáculos para se profissionalizar e participar de forma ativa da produção das obras. Barreiras de comunicação, o preconceito e o desconhecimento das equipes de pessoas ouvintes dificultam o acesso dos surdos ao espaço de realização. Sabemos com isso que cada produção tem seus próprios desafios, mas buscamos reunir neste guia informações importantes para auxiliar surdos e ouvintes a planejar cada etapa da realização como um espaço de trocas, aprendizados e parceria. Não ter pessoas surdas em produções audiovisuais é reflexo das poucas oportunidades e de experiências que esse público acessa e como ele acessa. Infelizmente, como qualquer estrutura social, o capacitismo, preconceito e discriminação contra pessoas com deficiência precisam ser desconstruídos. Estética acessível. A acessibilidade não se restringe apenas ao acesso físico aos espaços, mas também à forma como os conteúdos são apresentados e consumidos. No universo da produção audiovisual, isso se torna ainda mais evidente quando consideramos a necessidade de adaptar técnicas e abordagens para tornar os filmes e os vídeos verdadeiramente inclusivos. Este capítulo, intitulado Estética Acessível, explora detalhadamente as práticas e considerações essenciais para garantir que a direção de fotografia, o som, a direção de arte e a montagem e edição sejam acessíveis e compreensíveis para todos, especialmente para o público surdo. Dentro desse contexto, discutiremos como a direção de fotografia deve ser ajustada para facilitar a leitura da língua brasileira de sinais, Libras, garantindo que as expressões faciais e corporais dos personagens sejam claramente visíveis. Além disso, abordaremos a importância da coordenação entre a direção de arte e a edição para evitar conflitos visuais e garantir que as legendas sejam legíveis e não compitam com outros elementos gráficos. A adaptação do som, pensando nas necessidades de diferentes graus de surdez,
e a necessidade de colaboração entre profissionais surdos e ouvintes na produção sonora também serão pontos centrais deste capítulo. Cada sessão oferecerá insights práticos e recomendações para criar um ambiente audiovisual verdadeiramente inclusivo, onde a estética acessível não só facilita a comunicação, mas também enriquece a experiência narrativa para todos os espectadores. 3.1 Direção de fotografia. Para pessoas surdas sinalizantes, aquelas que se comunicam primordialmente pela língua de sinais, no Brasil sendo a língua brasileira de sinais, Libras, há necessidade de visualização da fala. A Libras é uma língua gesto-visual com utilização das mãos, do corpo e das expressões faciais. Os pilares da Libras se baseiam em 5 parâmetros: configuração de mãos, ponto de articulação, movimento, orientação e expressão corporal e facial. Inevitavelmente, isso influencia diretamente nos planos de filmagem de um filme, no qual esse é o idioma principal. A decupagem, forma de enquadrar as cenas, de um produto audiovisual deve ser feita pensando na visualização clara das falas dos personagens que usam a Libras, bem como deve manter um espaço para a legenda descritiva. De forma resumida, podemos dizer que as produções devem sempre ter o cuidado com o enquadramento para contemplar a necessidade da língua, não estando muito perto, de modo que corte a sinalização, nem muito longe, tornando a visualidade ilegível, ou seja, mantendo a visualização do rosto e do tronco dos personagens. Nessa intenção, o plano médio que enquadra a área aproximada do rosto da cintura tem sido referência, de acordo com as entrevistas da pesquisa, pois esse enquadramento consegue equilibrar os gestos e expressões faciais presentes na cena importantes para a compreensão da Libras. Há ainda a possibilidade de plano conjunto, com 2 ou mais pessoas em cena, mas deve levar-se em conta que a leitura dos gestos é menos direta nesses casos. Sendo assim, a equipe deve pensar em formas de colocar os personagens em posições mais frontais, ou que ainda favoreçam a gestualidade e as expressões. A direção de fotografia deve ficar atenta à profundidade de campo, ou seja, a área que está em foco na imagem. É importante que as mãos e o rosto sejam focados para que seja possível fazer a visualização da sinalização. Movimentos de câmera também devem ser pensados de forma a preservar a visualização da Libras. Ao acompanhar um personagem sinalizando, por exemplo, é necessário que a velocidade do movimento da câmera e do personagem seja compatível com a leitura dos gestos, já que zoom muito rápidos ou excesso de movimentos também podem ser distrativos. A iluminação também deve ser pensada de forma a favorecer a visualização nas expressões faciais e dos gestos. Outra questão importante relacionada à iluminação é a necessidade de balancear a quantidade de luz usada e a configuração da câmera, tendo cuidado especial com a velocidade do obturador na câmera durante a gravação para que os movimentos não fiquem borrados e ilegíveis. O espectador surdo se apoia muito na visualidade e, por isso, as alternâncias entre os planos podem ser mais longas para maior absorção de detalhes e de imersão narrativa. A decupagem para o público surdo é mais voltada para o narrativo visual, já que o som, a depender, não se faz presente de forma impactante. Essas especificidades não anulam a liberdade artística do diretor de se expressar, pois a flexibilidade para angulações de câmera existe, assim como a colocação dos personagens dentro do enquadramento e a distância entre eles. Logo, tudo isso pode e deve ser explorado. 3.2 Som. Quando os estudos falam sobre o audiovisual tradicional, não dirigido por surdos sinalizantes nem direcionado para este público-alvo, há entendimento do som como elemento fundamental para a experiência audiovisual. Sem a trilha sonora, a percepção do filme pelos ouvintes é brutalmente alterada, com pouca imersão, emoção ou expectativa. Por outro lado, para pessoas com deficiência auditiva, o som pode ser secundário. Considerando que há graus diferentes de surdez, leve, moderada, severa e profunda, as experiências também condizem com essa diversidade. Aparelhos auditivos não substituem a audição, portanto o som pode soar, principalmente no início da adaptação, metálico, irritante e alto, já que a pessoa precisa criar o hábito de ouvir. Além disso, mesmo com diferentes configurações dos aparelhos auditivos, o processamento humano natural de priorizar sons em diálogos, músicas, ruídos e ambientes e outros não é o mesmo. É necessário também refletir todos esses elementos em casos de surdez unilateral, pela qual a percepção, principalmente dimensional do som, é alterada. Elementos narrativos sonoros como a narração off, falas off, barulhos que possam indicar informações do enredo, não têm tanto impacto quanto informações visuais, já que geralmente são mais acessadas por legendas. Por isso, para um produto audiovisual inclusivo, é interessante pensar no som de forma a integrar os recursos visuais. Um bom exemplo é o caso dos filmes de terror. No filme
Courofobia, 2014, de Germano Dutra Jr., por exemplo, o diretor surdo utiliza a direção de arte de forma muito mais impactante que o som na construção da atenção do espectador, já que sua experiência com o som não é a mesma de ouvintes. Mas como seria em futuros filmes de terror inclusivos se esses dois elementos de direção de som e arte fossem pensados para todos os públicos, com igual provocação? Com mais personagens surdos dirigidos por pessoas com essa realidade, em colaboração com designers de som ouvintes, é interessante pensar em propostas artísticas de simulação da audição com surdez. Além de abraçar a diversidade surda e diferentes experiências, com e sem tecnologia, com e sem oralização, entre outros, haverá maior imersão e empatia do público com os personagens. Nessa perspectiva, como exemplos de produções com esses recursos, tem-se O Som do Silêncio, de 2019, do diretor Darius Marder, filme em que o personagem principal tem surdez súbita e sua percepção auditiva é subjetiva para o espectador. E A Surda Absurda, adaptação do livro de igual intitulação, veiculado pela Apple TV+, da autora Cissy Bell, série de animação infantil em que a protagonista em sua infância descobre sua deficiência auditiva e começa a usar aparelhos auditivos. Haja vista que, dependendo da realidade, o cineasta surdo pode não perceber os sons, ruídos em set, e não refletir o som, como um elemento criativo. É indicado um trabalho cooperativo com profissionais ouvintes no design de som, nas gravações de som direto e até na montagem da trilha. 3.3 Direção de arte. A visualidade no audiovisual feito por pessoas surdas tem a clareza como a principal característica. Sendo assim, as escolhas da direção de arte têm influência direta nas aparições dos personagens e nos cenários que podem interferir na linguagem visual. Alguns diretores surdos percebem como essencial que, durante a comunicação por língua de sinais, as mãos e o corpo dos personagens não estejam confusos em termos de cores, de estampas e de distrações. Nesse contexto, recomendam-se figurinos de cores sólidas, sem estampas com muitos elementos. A depender, acessórios nas mãos, como anéis e pulseiras, também podem interferir nas movimentações. Outros diretores e artistas surdos veem esse recurso como uma opção de olhar artístico e não como uma limitação para a clareza da língua de sinais, estando assim, aberto para a interpretação do diretor. Ainda pensando em figurino, utilizar cores e símbolos visuais para caracterizar os personagens de forma mais evidente pode favorecer a clareza para os espectadores. O diretor deve ter o cuidado de enquadrar objetos que tenham uma função narrativa, como pistas visuais e placas escritas, fora da área de legendas, pois o primeiro deve estar visível, objeto, e o segundo legível, legenda. Quando se reflete sobre pós-produção, é ideal que a paleta de cores não seja confundida com as cores comumente usadas em legendas, porque, a saber, cores como branco, amarelo, ciano e magenta podem prejudicar a leitura das legendas em exibições. 3.4 Montagem, edição. A edição de um filme é o momento de organizar os planos e favorecer os aspectos de emoção, de ritmo e de narrativas do filme. Em acordo com essa preparação, em um filme inclusivo, é importante lembrar da forma como o público surdo vai fazer a leitura dos planos, pois é fundamental que a gestualidade seja vista por completo, isto é, não pode ser cortada antes de o personagem terminar sua sinalização, para que a comunicação fique clara. Assim, os cortes devem respeitar o ritmo da Libras. Os fades e as transições no fim das cenas devem respeitar o tempo para que seja possível incluir as legendas. Cortar um diálogo e já iniciar outro sem um tempo de descanso e preparo para a leitura prejudica o entendimento. Importante prever também que, nos casos em que a identificação do lugar ou da passagem de tempo apareça escrita na tela, essa informação vai competir com a legenda, fazendo com que o espectador divida sua atenção. Portanto, é ideal que haja uma conciliação dos dois textos para que não exista essa concorrência. A colorização geral do filme deve se preocupar com o contraste das legendas e com os escurecimentos ou com os clareamentos excessivos nos rostos que podem dificultar a compreensão dos gestos e das expressões. É ideal também que o montador, pelo menos dos diálogos em língua de sinais, saiba o idioma utilizado. Durante essa pesquisa, encontramos dificuldade em captar profissionais especializados em montagem que soubessem a língua brasileira de sinais fluentemente e não precisassem de acompanhamento para a edição nas entrevistas em Libras. 4. Produção acessível. Para garantir uma produção acessível aos surdos, é essencial promover a inclusão e a participação igualitária de todos os membros da equipe, respeitando as necessidades específicas dos atores e dos técnicos com deficiência auditiva em todas as etapas do processo de produção audiovisual. Desde a pré-produção, momento em que a acessibilidade do roteiro e a comunicação são planejadas, passando pela produção, que deve ser adaptada para garantir a efetiva participação de todos, até a pós-produção, na qual a acessibilidade do conteúdo
surdo final é assegurada. Cada fase do processo deve ser cuidadosamente estruturada para garantir a inclusão. A distribuição também precisa considerar a acessibilidade, cumprindo as legislações vigentes e ampliando o alcance das obras audiovisuais. Neste guia, são apresentadas diretrizes e sugestões práticas para tornar cada uma dessas etapas mais inclusiva e acessível, garantindo que a produção audiovisual seja verdadeiramente democrática e inclusiva para todos. Por assim mencionar, cada obra possui desafios específicos, mas de outro modo, sugerimos abaixo algumas formas de tornar o set um espaço de criação e segurança para todos. 4.1 Pré-produção. A pré-produção é iniciada pelo roteiro. Nela, os membros da equipe devem sempre ter acesso ao texto escrito, mas muitos deles podem ter dificuldades com o português. Isso porque, dentro do grupo de pessoas surdas, há uma grande diversidade, não só de grau de perda auditiva, mas de tecnologias assistivas, oralização, idade em que a surdez fez parte de sua vida e suas preferências pessoais. Dessa forma, antes de qualquer iniciativa, é importante perguntar qual a preferência de acessibilidade é a mais adequada para que a pessoa seja realmente incluída, pois não há ninguém melhor do que a própria pessoa surda para saber a sua realidade e como ela se sente confortável para trabalhar na equipe. Em caso de pessoas com língua de sinais como primeira língua, é fulcral que o intérprete esteja disponível para que o roteiro deva ser traduzido e as dúvidas sejam tiradas. Para pessoas fluentes em português, muitas delas utilizam a leitura labial e as legendas, sendo então essencial a atenção para falas com muitas interrupções, sem tomadas de vez definidas e em posições difíceis para a visualização do rosto. As legendas podem ser por estenotipia, digitação ao vivo de profissional qualificado ou automática de plataformas, como o Google Meet, desde que se mantenha a atenção em relação à dicção para minimizarem os riscos de erros da inteligência artificial. Com efeito, reuniões coletivas de leitura e storyboard, por ser um recurso primariamente visual, podem auxiliar todos a compreenderem o texto. A própria língua de sinais utiliza recursos visuais que se aproximam dos planos fotográficos do cinema, pois, em algumas ações mostradas em imagens cinematográficas, criam alguns ambientes visuais com aspectos semelhantes com a língua de sinais que possibilitam o entendimento das narrativas pelos surdos. Castro, 2012, página 23. Por exemplo, ao narrar um acontecimento de uma batida de carro, não são utilizados os sinais que traduzem o sentido literal das palavras. Há toda uma contextualização visual se a batida foi frontal, lateral, em outro carro, em uma árvore e assim por diante. Nesse detalhamento, os movimentos da sinalização, junto com os outros parâmetros da língua e a Libras, têm semelhança na forma comunicacional com o cinema. Então, de certa forma, surdos sinalizantes já têm alguma proximidade com a linguagem audiovisual, e visualmente isso pode facilitar na projeção visual do filme. As reuniões de pré-produção são momentos de planejamento e ensejam ganhar muito com as contribuições dos membros com deficiência na equipe. A presença de profissionais especializados em acessibilidade é fundamental para que seja feita essa troca de forma positiva e organizada. No caso de intérpretes e tradutores, é importante pensar em um profissional que conheça os termos técnicos e a linguagem audiovisual. Videoconferências e mensagens gravadas são instrumentos muito utilizados durante toda a pré-produção. Contudo, no contexto de inclusão, a equipe deve pensar em formas de tornar as instruções acessíveis a todos. Assim, ela deve contar, quando necessário, com um intérprete de Libras e ou legendas nas reuniões virtuais e enviar mensagens escritas, sem ser gravadas por voz. A etapa de pré-produção também é muito importante no planejamento de tornar o filme mais inclusivo. Nas reuniões de cada departamento, direção de fotografia, de arte, som, deve-se pensar na estética do filme e no formato em que as escolhas podem deixar a obra mais acessível aos espectadores com deficiência. 4.2 Produção. Infelizmente, as pessoas com deficiência ainda têm poucas oportunidades de estar no set e participar de forma ativa em produções. Por isso, precisamos de equipes audiovisuais interessadas em incluir e dialogar sobre acessibilidade em sets de filmagem. Em razão disso, é necessário que pessoas surdas tenham acesso aos espaços de realização, a fim de quebrar essas barreiras capacitistas, para que possam se profissionalizar e contribuir com seus olhares e com suas vivências. As sugestões e as orientações de pré-produção, no que concerne às reuniões, permanecem equivalentes. Antes de qualquer etapa, é essencial que a equipe se conheça e saiba das particularidades comunicacionais de cada pessoa surda, e isso, inevitavelmente, se mantém nas gravações. Porém, o ambiente se torna mais ativo e pode acumular vários profissionais com comunicação acelerada. Surdos sinalizantes devem ser acompanhados de intérprete de Libras. O ideal é que cada pessoa tenha um tradutor, tendo assim maior liberdade de circulação e independência. O profissional de tradução e de interpretação precisa saber o vocabulário e os termos específicos do audiovisual em ambas as línguas para conseguir entendê-la e traduzi-la,
da forma mais fiel possível. Esse profissional talvez seja também uma boa indicação para a tradução do filme durante a pós-produção. Paralelamente, é indicado que no set tenha um profissional de acessibilidade que consiga administrar a comunicação entre cineastas, ouvintes, intérpretes, tradutores e pessoas com deficiência. Esse colaborador é responsável por mediar a socialização e as ordens entre os presentes no set, bem como solucionar barreiras comunicacionais. Um exemplo prático disso é a indicação de início de gravação de câmera e som. Para pessoas com deficiência auditiva, luzes piscantes costumam ser um indicativo de atenção, como em campainhas luminosas. Pode-se usar em set cores diferentes para cada indicação. Se a luz for um motivo para desregulação das configurações de câmera, também é possível que a equipe surda use pagers, como alerta por vibração. Estamos aqui falando em casos de projetos com verba, mas também é uma alternativa improvisar essa estratégia com SMS, ou buscar aplicativos que possibilitem essa função. O set de filmagem envolve uma grande quantidade de trabalho e muitas demandas muito específicas. Por essa razão, normalmente as produções têm uma estrutura de organização com distribuição de funções. Uma hierarquia que busca dividir as tarefas, as atribuições e as responsabilidades por equipes, também chamada de departamento. É comum, infelizmente, que durante a produção haja preconceitos relacionados à capacidade de profissionais com deficiência exercerem suas funções, principalmente quando estão liderando equipes. A partir disso, a equipe deve se manter atenta, para não haver desrespeito à hierarquia daquele profissional. O diretor é a maior autoridade no que diz respeito à estética do filme, assim como abaixo dele existem os responsáveis por cada departamento. Sendo uma pessoa surda, seus subordinados não devem tomar decisões sem consultá-lo, ultrapassando os limites de sua autoridade, principalmente com suposições capacitistas. Na dinâmica da produção, como a velocidade de tomada de decisões rápida, os profissionais ouvintes muitas vezes não têm paciência em esperar a interpretação em libras e ultrajam as decisões dos surdos. Em nossa pesquisa, muitos diretores surdos trouxeram a recorrência desse problema, aliado ao cansaço e à frustração por terem suas escolhas ignoradas ou modificadas. 4.3 Pós-produção. Durante a produção de acessibilidades comunicacionais, para o produto audiovisual é importante que legendas descritivas, tradução em libras e audiodescrição tenham acompanhamento de consultoria. Esse suporte deve ser feito pelas pessoas com deficiências que usam cada uma dessas acessibilidades, porque assim a margem de erro será reduzida, assim como a garantia de maior inclusão maximizada. No caso dessa pesquisa, o foco são os recursos para as pessoas com deficiência auditiva. Muitos se enganam quando pensam que qualquer pessoa surda que faz leitura labial não precisa de legendas, já que a leitura labial também exige especificidades, como clareza na iluminação, silêncio ambiente, dicção do orador, entre outros. Em filmes, muitas cenas contam com ruídos, músicas, atores virados de costas, câmeras tremidas, sotaques de diferentes regiões, e isso tudo interfere no entendimento da narrativa quando não se tem legendas. Além dos diálogos e das falas serem legendados, é fundamental descrever todos os sons do produto audiovisual, já que sem legendas que expressem contextualização sonora narrativa, o surdo fica perdido. É válido ressaltar que as legendas descritivas tornam o audiovisual acessível para várias pessoas, para além de surdos, como exemplo pessoas que estão com crianças dormindo e não podem aumentar o volume, em transportes públicos sem fone de ouvido, neurodivergentes com maior sensibilidade auditiva, bem como outras também, se beneficiem desse recurso comunicacional. A profissão de legendista ainda é subvalorizada. Infelizmente, isso vem crescendo com as legendas automáticas de inteligência artificial. É necessário entender com isso que a tecnologia se versa como um potencializador. Contudo, ela sozinha ainda não é impecável tanto na gramática quanto nas técnicas necessárias para a leitura fluente durante o audiovisual. Em relação às questões técnicas específicas das legendas, como cores, quantidade de caracteres, posição, velocidade e alinhamento, é indicado em consulta ao ENAP 2018, no Guia para Produções Audiovisuais Acessíveis. O tradutor-intérprete de língua de sinais deve ter um estudo prévio do filme e do texto a ser traduzido. Como qualquer idioma, se a tradução for improvisada ou o texto lido e o filme assistido apenas uma vez, ela vai ser literal e, com efeito, o sentido alterado. A interpretação é necessária por meio da consultoria de um surdo sinalizante para dúvidas e adaptações ao contexto. É essencial também que, durante as gravações do intérprete, ele esteja enquadrado de forma a contemplar toda a movimentação corporal, assim como o fundo não seja poluído. 4.5 Distribuição. A Lei Brasileira de Inclusão, LBI, de 2015, protege a pessoa com deficiência e garante o direito de recurso de acessibilidade em todas as seções de salas de cinema e todo serviço de radiodifusão de sons e imagens, LBI 2015.
Contudo, infelizmente, festivais, mostras e exibições de forma geral não costumam ter acessibilidade, pois mesmo com cerca de 10 anos da publicação, muitos produtores culturais insistem em privar um percentual da população. Em dezembro de 2023, durante a escrita deste guia, houve na Câmara dos Deputados audiência pública com o tema Inclusão e Acessibilidade nas Obras Audiovisuais no Brasil, na qual a pesquisadora Beatriz esteve presente. Ela pontua o descaso de produtores em pensar a verba como aumento de proporção dos eventos, em vez de qualidade e de ampliação de público, como o Festival de Brasília. Esse evento é financiado pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, que, em 2023, contou com cerca de 3 milhões de reais, porém falhou na acessibilidade novamente. A pesquisadora ainda presenciou o evento com apenas algumas sessões com legendas por aplicativo que não funcionou em diversos celulares, precisando de um aparelho emprestado da produção, e ele também desincronizou nos primeiros minutos do filme. Beatriz também comenta de uma tecnologia implantada recentemente por meio da qual o público usuário de legendas e de libras as acessa mediante aplicativo no celular, precisando segurar o dispositivo móvel enquanto olha para a tela projetada. Essa solução é pensada para não interferir no público, que não tem o costume de assistir a filmes com acessibilidades queimadas na tela, mas ainda não é efetiva como modo de inclusão. No guia citado anteriormente, Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis, ENAP 2018, a indicação é que a janela de libras seja 70% menor do que o produto audiovisual em exibição. Nas entrevistas feitas para a composição e para o embasamento deste guia, vários surdos relataram que esse tamanho é pequeno para a visualidade e, considerando que usuários da Libras precisam alternar o olhar entre o filme e a janela, indicamos que metade da tela seja com a interpretação e a outra metade com o produto audiovisual. Em relação ao modo de exibição das legendas, o ideal é que sejam queimadas no arquivo, mas a outra alternativa é utilizar uma tela de projeção específica para as legendas, abaixo da projeção geral. Produtores audiovisuais podem apoiar o movimento de acessibilidade em exibições de festivais e eventos enviando os arquivos de acessibilidade, mesmo quando não solicitados, assim como o produto audiovisual com os recursos queimados, a menos que seja expressamente proibido, e cobrando da gestão dos eventos para que haja disponibilização dos recursos. Produtores de eventos podem apoiar o movimento ao cobrar nas inscrições os recursos de acessibilidade e ao eliminar os que não tiverem ou não produzirem esses recursos para artistas. E ao eliminar os que não tiverem ou produzem esses recursos para artistas independentes com contratos devidos de direitos autorais, e o que for necessário. Considerações finais. Chegamos ao final do Guia de Produção Audiovisual dirigida por pessoas surdas, almejando que ele possa contribuir para um ambiente mais inclusivo no audiovisual. Consideramos que ainda existem muitos outros espaços a serem conquistados na intenção de que produtores surdos consigam se profissionalizar, exercer sua arte e distribuir suas obras de forma ampla para surdos e ouvintes. Dito isso, a criação de editais voltados para a produção de pessoas com deficiência e as reservas de vagas são fundamentais para que os profissionais tenham acesso aos recursos de forma mais justa, mas são insuficientes se não houver capacitação para que os profissionais surdos consigam formatar seus projetos, bem como apresentá-los de forma mais natural, visto que o português não é a primeira língua de muitos surdos, e o acesso à educação dessa comunidade ainda é restrito. A avaliação nos editais precisa levar em conta essas especificidades e compreender que a burocracia estrita pode inviabilizar a participação dessas pessoas. Sugerimos também a criação de cursos de formação, festivais e outros espaços para produtores surdos, em que esses possam se capacitar e trocar experiências. Sabemos, aliado a isso, das dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam para conseguir iniciar na carreira e de se inserir no mercado, e acreditamos que, com mais oportunidades de formação, novos grupos de realizadores possam ser criados, ampliando a comunidade desse contingente e também o mercado. As novas tecnologias de legendagem automática e de transcrição de texto são ferramentas importantes, auxiliando os processos de acessibilidade, mas não são suficientes para dar conta da diversidade da língua e da sutileza da comunicação. Por essa razão, consideramos que as graduações e os cursos técnicos audiovisuais reconheçam a acessibilidade comunicacional como parte das produções e invistam em capacitar seus alunos na área. É necessária, com isso, a formação sobre os recursos comunicacionais, como legendas descritivas, audiodescrição e interpretação em libras, que tornam profissionais mais qualificados para o mercado audiovisual, que vem, cada vez mais, reforçando a urgência da inclusão. Dessa forma, a ausência da legendagem e da interpretação em línguas de sinais ainda continua como uma barreira demasiada para o acesso dos surdos ao conteúdo audiovisual
audiovisual contemporâneo, item mais que necessário para uma inclusão verdadeira. Todos os editais destinados à produção devem prever de forma clara que os produtos devem ser entregues com as diversas formas de acessibilidade, facilitando assim a sua circulação de forma ampla. Nessa perspectiva, as plataformas de streaming e os canais de televisão devem sempre oferecer as opções de legenda. Contudo, infelizmente, isso ainda não é aplicado e, consequentemente, está muito distante de ser regra nesse âmbito de produção e de veiculação audiovisual. Em outro setor, as ações de fomento à criação e à realização de festivais devem deixar mais claro quais são os itens de acessibilidade obrigatórios e o formato em que serão oferecidos ao público, do mesmo modo que as autoridades devem fiscalizar se esses itens estão sendo realmente disponibilizados de maneira adequada. Aqui falamos também de um processo de conscientização e de capacitação dos produtores de evento acerca do funcionamento e da operacionalização da acessibilidade. Percebemos, diante desse pressuposto, que existe uma tentativa de adaptação de muitos festivais, mas que muitas vezes resultam em soluções ineficazes durante a exibição, como aplicativos que projetam a legenda de forma sincronizada ou que necessitam de tecnologias nada práticas para o público. Ainda no campo dos festivais, já ouvimos muitos realizadores não surdos que se sentem incomodados com a presença de legendas e de intérpretes nas sessões, os quais advogam que essa prática causa distração do restante dos espectadores. Nesse caso, acreditamos que o preconceito e a não compreensão do que significa acessibilidade como um fator do processo de inclusão é o verdadeiro problema, já que a acessibilidade é um direito e isso não deve ser questionado. No entanto, é preciso que essa informação circule e reverbere entre todos os realizadores, de maneira ampla, promovendo assim um processo de empatia e conhecimento sobre as necessidades de todos os públicos. Com efeito, acreditamos que o guia de produção audiovisual dirigida por pessoas surdas possa ser mais uma ferramenta para a construção de espaços mais plurais e acessíveis. Equipe pesquisadora Beatriz Cruz, assistente de pesquisa Lohane Lima, orientador teórico Érico Munerá, produtor executivo Gustavo Fontenelle Dourado, consultora de acessibilidade Núbia Laisman, intérprete de Libras Gabriela Rosa, intérprete de Libras Poesia Renata Rezende, revisor de texto Diego Larino, ilustradora Santa Surda, dublagem e entrevistas Mundo Grande Acessibilidade Heloísa Palma e Vinícius M. Soares, locução Heloísa Palma e Vinícius M. Soares, designer gráfico e diagramador João Campelo, captação de imagem e som entrevistas Ana Luísa Menezes e Fred, fotografia e estilo Isabelle Araújo, editor de vídeo e entrevistas Nath Braga, editor de vídeo guia Beatriz Cruz, transcrição das entrevistas em Libras para português Stand Wolf Production, auxiliar de serviços gerais Patrícia Fione, legendagem e tradução Libras Português Mundo Grande Acessibilidade, assessoria de imprensa Tato Comunicação. Entrevistados: Distrito Federal, Amanda de Oliveira Gomes, Bruno Frauzino Silveira, Jackson Vale, Luégio de Souza, Lohane Lima, Núbia Fernanda Laisman, Pamela Caterine, Renata Rezende e Saulo Machado. Outras regiões: Fábio de Sá e Silva, São Paulo, Germano Carlos Dutra Júnior, Santa Catarina, Juliano Robert, Curitiba, Isabela Bauer, Porto Alegre, Igor de Andrade Rocha, Pernambuco, João Gabriel Duarte Ferreira, São Paulo, Marcelo de Carvalho Pedrosa, Pernambuco. Este projeto foi realizado com recurso do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Realização Inclusive Cultura, parceria Rodo Audiovisual.